Ó, a gente já começa assim. A gente já começa vendo o índice de medo e ganância em criptomoedas. O que isso significa? Aqui ele vai estar me mostrando o medo dentro do mercado. E agora a gente consegue ver, ó, valores históricos. O medo, ele tá extremo, né? Tá em 14 aqui. Ontem também tava medo extremo. Tudo isso aqui influencia dentro do mercado. Por quê? Significa que as pessoas estão com muito medo e elas estão, por exemplo, vendendo, né? Agora, nesse instante, porque estão com medo, né? Justamente o mercado, a gente está no movimento de halving, então o mercado, ele tende, nesse período, né, a dar uma grande desvalorizada, e aí muitas pessoas têm medo, né? E isso reflete diretamente dentro do gráfico. Como que a gente sabe disso? Porque a gente consegue analisar, a gente consegue ver tudo isso com base em tudo que já aconteceu. Se eu for mostrar aqui a tela para vocês agora, aqui para vocês terem uma noção, tipo em português, ó, esse aqui é o índice de medo e ganância no Bitcoin, né? A gente fez uma entrada aqui no CFD, né? Ele tá lateral, já vou explicar isso pra vocês, tô com um pouquinho de lucro aqui, mas o mercado, ele ainda tá lateral, né? Aqui quando a gente faz operação em CFD, né, que o gráfico é um pouquinho mais diferente do que vocês estão acostumados aqui junto comigo, é um pouquinho mais complexo, porque a gente faz análise em um tempo maior, né? Às vezes pode durar semanas, né? Às vezes até quase um mês aí de operação, né? Então não é um gráfico que você pega em 1 minuto e acabou, mas eu vou mostrar de 1 minuto também aqui pra vocês, depois dessa explicação. Mas beleza, Maria, conseguimos ver aqui o medo e a ganância. Galera, para vocês terem noção, aqui no gráfico a gente consegue ver esse índice, né? E o mercado, se a gente for ver, ó, 2020, que a gente tá aqui agora, ó, 2020 teve muito pernada, muito medo. Olha só o que aconteceu aqui. Período de pandemia, né? Essas coisas todas, a gente teve, galera, uma grande queda, uma grande pernada. A gente vê que o mercado agora, ó, ele tá novamente fazendo uma grande queda. E para vocês terem noção, tá? O mercado, galera, ele atingiu o maior nível de medo desde 2019, tá? Ó, 2019. Então, eu acho até isso exagerado, porque a gente tava antes em pandemia, né? Era diferente o cenário. O momento em que as criptomoedas estavam descendo pra caramba, tava tudo muito ruim, todo mundo em alerta justamente por conta da pandemia, né? Então, acho que estar comparando, igual estão dizendo agora, né? Que tá relevante, né? São dados, né? Mostram que está relevante. O medo agora tá relevante em consideração, em comparação com o medo da mesma quando a gente estava em pandemia, né? Então, eu particularmente acho isso um pouco exagerado. Se a gente pensar que a gente teve mais medo no corona, né? No corona, quando tava tudo mais desabando, né? Podemos dizer assim. Então, tipo, as bolsas americanas desabando, as bolsas globais, bolsas americanas, tudo isso, né? Então, as criptos também estavam afundando. A gente estava num cenário completamente diferente. Só que agora, nesse movimento de halving, o mercado, ele tá numa queda que ele tá chegando ali próximo desse movimento que a gente tava, na pandemia, né? Um cenário completamente diferente. Então, agora a gente tá com mais medo do que quando tava o corona. Eu acho um pouco exagerado, tá? Mas é uma semana em grande queda, né? Se a gente for ver também agora Crypto Bubbles, o mercado aqui que a gente tem, ele tá numa desvalorização, né? Olha aqui, na semana a gente vê o mercado caindo, né? A grande parte aqui numa desvalorização, o mês, como é o início do mês, né? Então ainda tá em queda, ainda mostra aqui. Mas a gente tá nesse movimento, né? O mercado, nesse movimento de halving, né? Que acontece de 4 em 4 anos, que eu expliquei aí pra quem tava na outra live, né? Mas, enfim, o que acontece agora? O que a gente tira de base com tudo isso? A gente consegue ter noção, galera, que ele tá repetindo pernadas, né? Agora ele tá numa lateralização, que a gente consegue ver aqui, ó, que eu tô no gráfico de um dia, e as velas, elas estão lado a lado, né? Teve essa grande movimentação, mas as velas, elas estão lateralizando. E o que a gente pode observar em cima disso, eu vou até abrir um site aqui pra mostrar mais na prática pra vocês vão conseguir entender. Deixa eu abrir aqui múltiplos de Mayer. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. Aqui a gente tem múltiplo de Mayer, né? Tá em português. Coloquei em português aqui. Tá, o preço do Bitcoin agora a gente tem aqui, né? Tá atualizado também, ó. 69 mil, tudo certinho que a gente tá acompanhando. E olha só isso aqui, galera. Olha o movimento do mercado. Ele fez aqui. O que a gente pode analisar? Gente, vou compartilhar e vou falando junto com vocês, tá? Então, quem tá aqui querendo aprender, foca, presta atenção. Quem tá principalmente na live, assistindo agora ao vivo, vai ficar salvo no YouTube depois, mas quanto mais você consegue entender aqui junto comigo, melhor, né? Assim você já vai mais alinhado para dentro do mercado, já fica preparado, né? Quando a live terminar, você tá bem mais disposto, né? Então, o que a gente consegue ter noção? A gente consegue ter noção que o melhor momento, no meu ponto de vista, o melhor momento pra gente buscar
é na região de 50 com uma capitulação. Por que é uma capitulação? É um momento, galera, onde fica aquele medo, a galera começa a vender, aí despenca, né? O mercado tem aquele movimento, aí é onde o mercado fica muito abaixo, né? Que nem a gente tem o Bitcoin agora em 69 mil. Tem gente acreditando que ele vai chegar a 50 mil, né? 55 mil. Então, quando chegar nesse nível, tipo assim, é muito mais tendencioso o mercado subir, né? Porque tá numa região muito baixa. Então, o que a galera vai fazer? Vai comprar. Inclusive, é o que eu recomendo, né? Aproveitar, porque os maiores lucros que eu já consegui ter nas minhas análises, nas minhas operações, dentro desse contexto, foi justamente com esse movimento, quando a gente pega ali onde tá todo mundo, muita gente perdendo, muita gente deixando de ganhar, porque não sabe fazer essa análise, e aí quando o mercado entrega esse resultado, você tá pronto para aproveitar, né? Então você consegue se alavancar. E aqui, se a gente for ver bem, eu vou marcar para vocês verem, para ficar mais fácil. Deixa eu subir só isso aqui um pouquinho para não atrapalhar a gente, ó. Então aqui, o que eu vejo, tá, como melhor região pra gente é essa região de 50, tá? Se a gente for marcar até uma linha aqui, ó, vou marcar aqui junto com vocês, ele não chegou a bater essa região ainda, então ele ainda tem mais queda para fazer, por isso que eu não fechei a minha operação ainda, né? Ele tá lateral, porque o mercado ele faz esses movimentos. Se a gente for ver até o gráfico, eu vou abrir no TradingView para vocês conseguirem ver, que eu quero compartilhar a análise mesmo certinho para que todo mundo consiga entender. Vou abrir no TradingView, que é mais fácil para poder mostrar na tela. Se você quiser fazer alguma anotação, entender alguma coisa, deixa eu anotar isso que a Maria falou, porque tem potencial, né? Igual eu falei pra vocês, galera, Bitcoin vai atingir ali a região de 70, a gente entra na operação e espera, porque ele vai ter uma queda, né? Porque, eu falei pra vocês, ele nem chegou aqui ainda, ó. Ele nem chegou, CryptoBubbles não, ó. Ele nem chegou a atingir a nossa linha que eu tracei aqui na tela para vocês, né? Que é próximo da região de 50, essa linha que nós temos. Então, ele nem atingiu. Então, ainda tem queda. Por mais que o mercado esteja lateral, né? Por mais que o mercado esteja lateral, mas é porque o mercado, ele não é linear, né? Então, ele vai descer, mas ele não vai descer só em linha reta, né? Deixa eu abrir aqui o Bitica. Igualzinho ali, né? Um gráfico mais lateral aqui que a gente tem. Se a gente for ver, pessoal, deixa eu ver aqui em 2 meses. Deixa eu ver se eu consigo equilibrar aqui para cada 2 meses. A gente pode observar, na verdade, só de dar uma olhadinha, né? O mercado, por exemplo, ó, quando ele vai ter um grande movimento, ele dá uma lateralizada. Cadê meu lapisinho para eu desenhar aqui na tela? O mercado, ele dá uma lateralizada, né? Então, aqui a gente teve o mercado lateral, explodiu. Aí, lateralizou de novo, caiu de novo. Aí, aqui lateralizou, explodiu, né? Vai lateralizando, lateralizou de novo. E, ó, então agora ele tá lateralizando, mas a grande queda ainda não veio, né? Ele ainda não chegou, como eu falei, tem gente acreditando aí que o Bitcoin vai chegar a atingir 50, 55 mil. Eu acredito nessa possibilidade, é possível sim, mas a gente tem que levar em consideração toda essa análise. Então, Maria, o mercado, você falou que ia descer, ele tá lateralizando? Claro, gente, o mercado ele vai se movimentar, né? Então agora a gente tá num período de movimento lateral, que é uma região perfeita, né? A gente não pegou ele num topo, por exemplo, né? Pra ter que esperar depois todo o movimento. E aqui, galera, a melhor operação que vocês estão agora no momento, quem pegou junto comigo o CFD naquela live, né? Pegou a operação, é esperar pela desvalorização do mercado. Agora que ele está no momento mais lateral, não chegou a atingir o fundo ainda, realmente, né? Então, ele ainda está o gráfico mais lateral e vai buscar esse fundo depois. Quando ele buscar o fundo, ali próximo da região que nem tô falando, tem gente que busca 50, 55 mil, até ali os 40, é uma boa capitalização, né, para você pegar o movimento comprado, né, porque aí o mercado já vai atingir um nível ali muito difícil e aí a maior tendência é o mercado subir. Agora, nesse momento, o preço, ele cai, né, pessoal? Se o preço cai, pensa comigo, se o preço cai, você não tem que colocar dinheiro, né? Não tem dinheiro entrando. É só você apertar um botão. Você vai vender, pronto, você vende, né? Agora, o dinheiro, ele já tá lá. Agora, quando você vai comprar, por exemplo, né? Você tem que investir, você tem que colocar um dinheiro para aí sim poder comprar. Quando é venda, não, né? O dinheiro já tá lá, você só vai, clica no botão e vende. Então, é mais difícil, é mais fácil, né? Um movimento de queda, de desvalorização é mais rápido justamente por conta disso. Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês estão conseguindo entender? Tá fazendo sentido aqui pra vocês? Então, agora que a gente tá nesse movimento de lateralização, faz muito mais sentido, é muito mais rápido o movimento de queda do que, por exemplo, de compra, que eu vou ter que colocar, muitas pessoas vão ter que estar investindo, colocando para que ele possa explodir, né? Então, agora, nesse momento lateral ainda mais,
é esse movimento que eu estou prevendo. Posso estar errado? Posso estar completamente errada, né? Mas com base em todas as análises, tudo é isso que eu consigo enxergar, vendo todo esse cenário, né? Índice de medos, crypto bubbles, múltiplo de Mayer, tudo que a gente está vendo aqui nesse cenário de hoje. Então, acredito sim numa grande desvalorização, talvez aí na margem dos 50, 55 mil, e o 40 ali seria ideal caso o mercado buscasse como fundo, né? Pra gente aproveitar um grande movimento que aí, galera, é explosão. Então, guardem o dinheiro de vocês, né? E, cara, invistam realmente, porque isso aqui tem potencial para você se alavancar e conseguir ter grandes resultados e gerar uma grande receita. E só de você estar acompanhando aqui a live, né? Ou estar assistindo pelo YouTube, você já começa a ter mais contato com isso, mesmo que você não entenda tudo de primeira, né? Às vezes é mais confuso, mas você consegue já estar tendo contato com isso e melhorando cada vez mais, né? Então, você tem um potencial muito grande quando participa aqui das lives, justamente por toda essa paciência que eu tenho, né, de explicar, de mostrar, de fazer, e vocês irem acompanhando aqui junto comigo, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, depois vocês têm meu suporte, podem me chamar. Mas aqui, galera, é o gráfico mesmo num prazo operacional maior. Então, isso que eu tô falando não vai acontecer agora, né? Isso vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. E eu vou estar acompanhando e falando isso pra vocês. Ó, galera, lembra que eu falei... que nem eu falei, bateu a região de 70? Bateu a região de 70, respeitou a nossa análise. Ó, galera, agora o mercado está lateral, ele está lateralizando, depois ele vai buscar o fundo para depois a alta, né? Então, eu vou tudo isso dizer para vocês depois, ó, galera, respeitou ou não respeitou. Tô aqui para isso, compartilhar as análises, a gente fazer juntos aqui, né, entender o que o mercado tá dizendo. Não tem nenhum milagre, aqui tem análise, igual eu mostrei pra vocês, e a gente vê tudo isso com base nos padrões que o mercado mostra aí pra gente. A gente tem potencial pra entender o que tá acontecendo, né? Não é adivinhação, você não tá adivinhando o que tá acontecendo. Você tá vendo com base em dados, análise, tudo que faz sentido, certo? Agora é o momento da análise em M1, né? Já pegamos aí o que está acontecendo no mercado, qual que é a maior probabilidade de acontecer, né? Busquei as análises junto com vocês, o medo do mercado, o que está acontecendo nesse instante, como a gente pode se posicionar diante disso, qual é a melhor coisa que a gente pode fazer, né, diante disso. E agora a gente vai se posicionar para fazer operações aqui em 1 minuto, né? A gente analisa o mercado em um prazo bem menor, um curto período de tempo, mas que a gente consegue pegar com base nas análises, com base em tudo que está acontecendo também nesse instante, porque o mercado ele nunca para de se movimentar, né? Então a gente consegue aproveitar o melhor dos melhores aqui, né? O melhor dos dois mundos. Aqui para começo de conversa, galera, podem abrir no Bitcoin Cash, tá? Então você vai vir aqui em cima, ó, Bitcoin Cash, não é o CFD que você vai abrir aqui, é esse de até 15 minutos, tá? Então só abrir aqui no... Aqui, na verdade, esse aqui sim, galera, perdão. Cripto de até 15 minutos, tá? Seleciona aqui, cripto de até 15 minutos. Fechou? Aqui em tempo de expiração, pode colocar 1 minuto, tá? 1 minuto aqui, ó, 12h35, aqui no Bitcoin Cash. Aqui, eu já consigo ver uma FIBO. Se eu for marcar aqui, dá pra marcar uma FIBO de alta. 101.8 aqui embaixo. A gente consegue ver um movimento mais lateral também, confluindo com esses outros topos aqui atrás. Se eu for ver um contexto geral, ó, olha só o movimento que a gente tem aqui na parte de cima, né, sendo respeitado, né, confluindo com esses outros topos, né, levando em consideração, ó, alvos bons aqui que o mercado tá buscando. Vamos se posicionar. Ó, Bitcoin Cash eu vou pegar agora junto com vocês. Tempo de expiração aqui para 1 minuto, então você coloca 12h36, tá? Que ele vai atualizar agora, ó, 12h36. Pronto. Quando for agora, pessoal, 12h35, né? Tá vendo aqui o horário aqui embaixo? 12h35 eu vou pegar uma operação de venda, tá? Uma retração aqui que eu acredito. Ou até mesmo uma reversão, se o mercado vir buscar aqui a próxima vela. 12h35 a gente clica aqui numa ordem de venda, tá bom? Vamos lá, esperar agora o mercado tocar pra gente aproveitar essa entrada agora juntos. 3 segundos, 2, 1, venda, galera. É isso. Vamos lá. Aqui a gente teve também bastante movimento aqui do mercado demonstrando, né, uma reversão, que foi exatamente o que ele entregou aqui, né? Deixou o pavio até aqui em cima, nessa macro que a gente conseguiu, nessa região aqui desses topos, né, que a gente conseguiu marcar, juntamente com alvos que a gente tem aqui atrás. Então, como se fosse duas análises muito fortes, dizendo pra gente que o mercado respeita até uma certa linha. É mais difícil ele romper, né? Não é impossível, claro que não tem milagre, o mercado pode sim romper, às vezes pode ir um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, ou realmente ter um movimento de notícia, alguma coisa explodir,
né? Mas a gente tá aqui analisando com base nas análises, agora não tá tendo notícia, então a gente consegue fazer mais tranquilo. Vamos esperar agora o movimento. Bitcoin Cash, 15 segundos para finalizar. Tá vendo que ele ainda tá um pouquinho mais para cima? Só que a vela que veio antes dessa região, ó, ela também veio até aqui em cima e depois teve o grande movimento de queda, teve essa pernada, né? Então a gente ainda tá dentro da nossa análise aqui para essa operação. Eu peguei aqui uma reentrada, peguei uma taxinha. Nossa, deu lucro aquela ali ainda. Nossa, eu peguei na baita de uma taxa aqui, deu vitória. Peguei uma baita de uma taxa e peguei a reentrada. Pô, se der lucro aqui ainda, melhor ainda. Ó, mas aqui já foi a primeira de hoje. Vou esperar. Talvez quem também pegou aí, né, numa taxa um pouquinho melhor, conseguiu pegar, fechar com uma vitória também, né? Ah, não, galera, minto, eu tô pra 5 minutos. Minto, eu tô pra 5 minutos. Olha eu fazendo cagada aqui. Ainda bem que a gente pegou justamente por conta do movimento da pernada, né? Aqui a análise é tão boa, galera, que eu já faço analisando com base na pernada. Por quê? Quando a gente tem um topo, a tendência não é que só o topo desça e o resto continue subindo, né? A tendência é que ele caia e depois o resto caia também. Então, o mercado a gente tá vendo todo o movimento dele. Aqui respeitou e aqui tende a respeitar mais uma vez. Se não respeitar, aí é complicado, né? Mas a análise aqui foi certa e a gente conseguiu pegar. Vamos ver. Ó, foi 2 aqui pra mim. Maravilha! Maravilha, bom demais, galera. Olha só, quando a análise é boa, não tem como. Quando a análise é boa, não tem como. A gente pegou aí no movimento dessa pernada um lucro estrondoso, né? Um pouco de sorte também, mas análise muito boa, principalmente, porque a gente pegou todo esse movimento, principalmente, né? Aqui eu vou mandar no grupo 1-0, galera. Eu vou abrir o chat aqui agora para vocês que estão comigo. Porque eu sei que teve gente que pegou aí, que todo mundo que tava pronto, mandou que tava pronto, pegou essa análise aqui junto. Pegou certo, né? Pegou certo. Deixa eu abrir o chat aqui agora. Ai, travou meu mouse. Aí. Deixa eu abrir o chat. Quem aí pegou vitória comigo? Quem aí pegou vitória comigo, pegou o win na live de hoje? Só pra eu saber, galera. Só pra eu saber aqui de vocês. Mandem aí no chat. Bom, e esse foi o vídeo, a melhor parte de tudo é que você conseguiu acompanhar tudo isso ao vivo, sem corte, sem edição, sem nada, literalmente na prática aqui te explicando como realmente funciona e mostrando o resultado ao vivo também. Se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, deixa algum comentário aqui embaixo, fala no que te ajudou, se você já conhecia essa forma de analisar, se você já pegou alguma operação no mercado, comenta qualquer coisa para eu saber qual nível você está. Você já opera, não opera ainda, tá começando, tá com medo? Qual é o seu nível hoje, né? E se você gostou desse vídeo e quiser continuar acompanhando outros vídeos, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e para receber acesso às minhas análises, às minhas operações e até mesmo às minhas lives para participar, né? Junto comigo aqui ao vivo, aqui embaixo eu vou estar deixando o link do meu grupo do Telegram, onde lá você pode acompanhar as minhas análises, as minhas operações que eu faço dentro do mercado e participar das minhas lives junto comigo e ver tudo isso na prática. Se você quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Te espero e até a próxima!